Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, hein? Mais uma vez com vocês aqui para realizarmos aquela transmissão da palavra de Deus. E olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Nós temos falado, durante essa semana com respeito à perseverança, a pessoa não se deixar levar pelos problemas, a pessoa ter esperança, ter boas expectativas. E hoje eu gostaria de contar-lhes uma outra história. Mas essa agora é aquela história da viúva, aquela parábola que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Você pode até acompanhar comigo, está no livro de Lucas, capítulo 18. Pega a sua Bíblia aí, eu espero. Inclusive, a senhora também pode já ir incluindo o nome do seu familiar, do seu ente querido. Daqui a pouco vamos ter o momento da oração. Se você está passando um problema, tem uma pessoa que está vivendo um momento difícil, escreva o nome dela. Vamos juntos falar com o nosso Deus, tá bom? E se você também puder compartilhar esse vídeo a uma pessoa que esteja passando um problema, faça-o para disseminarmos a palavra de Deus e podermos alcançar o coração daqueles que precisam de uma palavra de fortalecimento. Diz assim, e aconteceu-lhes uma parábola e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava a homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, mas essa viúva é incômoda, e hei, de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. E disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus também não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça demorado para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, e porventura achará fé na terra? Eu estava pensando, pessoal, sobre essa situação da viúva, porque naquela época as viúvas não usufruíam dos mesmos direitos e privilégios das pessoas, porque eram discriminadas pela sociedade. Embora, a lei mosaica assegurasse a proteção para a maioria delas, mas elas viviam desamparadas. E além disso, muitas viviam numa extrema escassez. Assim, quando essa viúva ela tinha um problema, quando as viúvas tinham algum problema para resolver, principalmente assim na justiça, normalmente nem perdia tempo apresentando as suas causas, pois sabia elas que ninguém iam lhe dar atenção, não iam ser ouvidas. Mas, no entanto, aquela mulher, ela se apresentou de uma forma diferente, essa mulher da parábola. Ela não olhou para a sua condição, pelo contrário, ela insistiu tanto com o juiz injusto, esse juiz cruel que não temia Deus, que ele se sentiu importunado. E com isso, a gente vê que o Senhor Jesus ele explica que se aquele magistrado, mesmo não tendo caráter, julgou com justiça a causa daquela senhora pobre, muito mais Deus não fará, justiça para com aqueles que o buscam? Afinal, nós sabemos que
a lei de Deus é perfeita. E Deus é a própria expressão da justiça. Então, diante dessas palavras do Senhor Jesus, eu não posso aceitar, sabe? Viver uma vida injusta, viver uma vida destruída. Por isso que temos falado para as pessoas que elas não podem perder as esperanças. Elas não podem se entregar a um fracasso, elas não podem se deixar levar pelos problemas que elas vivem. Porque se a viúva tivesse se deixado levar, ela não teria alcançado o que ela alcançou, que foi a justiça. Então, nós aprendemos na palavra de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E aí ele fala também, o Senhor Jesus, e a sua o quê? Justiça. Então, eu busco o reino de Deus e busco também a justiça de Deus. E a justiça eu busco como? É a promessa dele para mim. Porque uma vez que ele é o justo juiz e somos justificados pela fé, no momento que nós manifestamos essa fé para com ele, então ele vê que nós cremos na sua palavra, ele vê que nós cremos na sua promessa. E assim como o injusto juiz teve que fazer justiça na vida daquela viúva, o juiz justo, que é o nosso Deus, claro que ele vai fazer justiça na sua vida. Ele espera ser invocado, ele espera ser solicitado. Eu falei ontem até para as pessoas o seguinte, tem muitas pessoas que elas pensam que as bênçãos de Deus vai vir sobre ela de uma forma aleatória, de uma forma normal. Assim vai acontecer porque tem que acontecer. Nós sabemos que somos abençoados também pela obediência quando praticamos a palavra. Mas eu sei, pessoal, olha, eu sei que quando nós usamos a fé ela traz à existência o que não existe. A fé provoca o milagre. A fé faz acontecer aquilo que ainda não aconteceu. E se você é uma pessoa perseverante, se você se colocar numa perseverança como a viúva, você vai ver que você vai mudar muitas coisas na sua vida. E eu quero até fazer a oração agora. Vamos juntos fazer a oração? A senhora daí e eu daqui? E vamos plantear diante de Deus o que você tem vivido, tem passado, pedindo a Ele a sua bênção, o seu poder para as nossas vidas. Feche seus olhos aí agora. Meu Deus e meu Pai amado, eu te agradeço primeiramente, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. E eu tenho a certeza, meu Deus, que o desejo do Senhor é se manifestar, porque foi o Senhor mesmo que disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clama de dia e de noite. Então eu oro, meu Deus, por essa pessoa que tem lutado, que tem perseverado, que não tem desanimado diante dos seus problemas, mas tem crido que o Senhor é Deus e que o Senhor vai mudar o que ela está passando. Aquela viúva não tinha quem ajudá-la, ela era desprovida, meu Pai, de qualquer ajuda humana, mas ela sabia, meu Deus, que o juiz, ele era o único que podia dar a causa ganha para ela. E nós, meu Deus, também nos sentimos assim, às vezes impotentes diante de certas situações, mas sabemos que se o Senhor mover as tuas mãos ao nosso favor, tudo que era impossível se torna possível. Então abençoa a gente, meu Deus. Abençoa essa senhora que ora conosco, abençoa esse homem, repreenda todos os males do caminho dessa pessoa, traga a vitória que ela precisa na sua casa, na sua saúde, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Eu te apresento os nomes que estão aqui, sabe, na tela desse celular, que as pessoas colocam dia a dia, pedindo pela casa, pedindo pelos seus familiares. Tira o vício, tira essa depressão, tira todos os males e põe a bênção do Senhor nessa casa. Eu apresento, meu Deus, as nossas vidas, as vidas de todos e te agradeço desde já, crendo que a nossa oração está sendo ouvida e respondida já, pela fé, no nome santo do nosso Senhor Jesus. E se você que está em casa crê, diga amém
e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Olha, que Deus te abençoe. Guarda essa palavra. Se você puder, escute novamente. Se Deus, Ele mesmo falou, observai o juiz injusto. Ele teve que fazer justiça pela importunação da viúva. Deus não vai fazer justiça aos que clamam a Ele de dia e de noite? Claro que sim. E vai fazer com a senhora, tá? Um abraço, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima sexta-feira, tá? E até a próxima. E, se você puder, se você vê que tem lhe ajudado essas mensagens e puder compartilhar com uma pessoa, faça-o para realizarmos aquela corrente do bem e disseminarmos a palavra do nosso Deus. Um abraço, gente. Um ótimo dia para todos.